Olá, caros alunos de cuidados paliativos. Eu li detidamente o relatório de vocês do projeto terapêutico singular de um paciente que vocês escolheram na enfermaria de clínica médica para acompanhar, né, no contexto de atividades teórico-práticas da nossa disciplina. Eu enviei o relatório para vocês, devolvi com anotações do corpo do texto, mas acho que uma devolutiva, né, com mais discussão, comentários sobre o trabalho, que foi muito bem avaliado, não poderia ser menor que a nota máxima, né, apesar dos percalços, né, dos quais acho que o mais importante foi a fase incipiente, em que a disciplina foi cursada, né, com alunos, né, vocês mesmos têm um grupo que a maior parte é do primeiro período e alguns são do segundo. Então, eu compreendo a dificuldade que vocês tiveram para fazer a revisão de prontuários, contatar os profissionais da equipe, porque há informações do relatório que não constavam no prontuário do paciente. Além disso, nós tivemos algumas dificuldades, né, de visitar a enfermaria, muitos alunos por grupo, né, considerando todos os outros grupos da turma, e dificuldades também de reconhecer, né, uma forma mais assim, apropriada de ministrar a parte prática com apenas duas professoras na disciplina, né, em uma disciplina tão complexa como é a de cuidados paliativos e em um cenário também assim muito complexo, né, de alta complexidade, que é uma enfermaria de clínica médica, ainda que o cenário não tenha sido um ambiente, um serviço de cuidados paliativos, não temos ainda no nosso hospital, mas uma disciplina, é uma enfermaria que tem várias peculiaridades, entre elas a de que se encontra em reforma, então, vários desses obstáculos também devem ser mencionados. Mas eu acredito que vocês entenderam a filosofia dos cuidados paliativos, pelo que eu li do relatório, e puderam ter uma vivência com a revisão da história, né, desse paciente que apresentava uma doença neurológica progressiva, mostrando que não apenas os doentes com câncer têm necessidades de paliação efetiva e multidisciplinar, interdisciplinar, para ser mais precisa. Então, mais à frente na graduação, vocês vão reconhecer situações que se parecem com a que foi observada, né, principalmente no contexto das enfermarias, né, de doenças crônicas do nosso hospital. Antecipadamente, eu gostaria de comentar que eu fiquei sentindo falta da inclusão ou da participação de um profissional da psicologia na equipe que fez parte da assistência a esse paciente. O que poderia facilitar muito também até a comunicação com o doente, com a família. E eu também senti falta, assim, de uma pessoa que pudesse atuar, né, no apoio espiritual ao paciente. Mas nós precisamos entender que a enfermaria de clínica médica não é um local da rede voltado especificamente para os cuidados paliativos. E eu pensei também que vocês iriam comentar e incluir no relatório do projeto terapêutico as diversas bandeiras, né, do time de futebol que o paciente tinha no seu quarto, no hospital. E esse aspecto deve ser levado em conta, né, quando se fala, né, em qualidade de vida
apesar de todas as limitações e do estado avançado, né, da doença neurológica que ele apresentava. E também teria sido importante comentar o uso do computador, né, como um dispositivo de comunicação aumentativa para o paciente, que ele usava em alguns momentos. Então, como a comunicação é essencial, então esse aspecto também eu acho que não foi devidamente incluído. Então, o projeto terapêutico singular de cuidados paliativos é uma ferramenta essencial na assistência paliativa, porque visa personalizar o cuidado de acordo com as necessidades, com desejos e valores de cada paciente. Então, aqui está, digamos, o título que eu dei a essa devolutiva: Projeto Terapêutico de Cuidados Paliativos, paciente hospitalizado em fase avançada de esclerose lateral amiotrófica. Então, vocês discutiram, né, a abordagem holística do cuidado paliativo, né, que inclui aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Explicaram também os, que eu vou passar aqui para a próxima, explicaram a, os princípios básicos, né, desse projeto, que visou a individualização, a documentação, né, do trabalho de uma equipe interdisciplinar, eu acho que talvez mais multidisciplinar, porque acredito que não houve, assim, uma interação, né, uma integração dos trabalhos da equipe. Cada um trabalhou, talvez, de uma forma individual, talvez não tenha havido uma discussão como em um projeto terapêutico singular. Mas isso contando da realidade, né, da enfermaria, não do relatório de vocês. Bem, então, bem, vocês apresentaram a conceituação e princípios de cuidados paliativos, os pontos da rede de atenção à saúde, onde pacientes com necessidade de cuidados paliativos podem ser atendidos, falaram do marco legal dos cuidados paliativos no SUS, falaram também, e aí entraram na apresentação, né, da doença de base do nosso paciente, né, então conceituaram a esclerose lateral amiotrófica, fizeram uma breve revisão sobre fisiopatologia, etiopatogenia e evolução e apresentaram os objetivos do estudo de caso. Bem, eu, eu sugiro, quer dizer, é uma sugestão, uma recomendação, ainda que a introdução que vocês fizeram tenha sido bastante adequada, né? Mas ainda eu faria, inicialmente, eu começaria pela conceituação da esclerose lateral amiotrófica, aí faria uma breve revisão sobre fisiopatologia, etiopatogenia e evolução, e aí entraria no enfoque do tratamento da esclerose lateral amiotrófica, incluindo a necessidade de cuidados paliativos. E aí depois, nisso, eu entraria no conceito e princípios de cuidados paliativos, e aí os pontos da rede de atenção, o marco legal e os objetivos do estudo de caso, e aí, né, o estudo de caso integrando o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, irreversível e progressiva, em cuidados paliativos e já apresentando o perfil do paciente. Bem, então, a síntese é de que eu fiz até essa, digamos, uma síntese
do relatório, né? Então, aqui está, né, um paciente com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica avançada, mas, assim, senti falta de uma retrospectiva enfocando o início da doença, quando foi o diagnóstico, como foi a vida do paciente até a sua internação, uma internação que durou mais de 2 anos, né, no nosso hospital. Então, como é que foi essa evolução? Pelo menos há quanto tempo esse paciente tinha o diagnóstico de cuidados paliativos? Geralmente, até o momento, né, terminal dessa doença, na fase terminal, geralmente varia, isso varia de paciente para paciente, mas pode variar de 3 a 5 anos aproximadamente. Então, esse paciente ele foi admitido no nosso hospital em agosto, 2 anos atrás, né, quer dizer, já foi uma internação bastante prolongada, e no primeiro contato do grupo com o paciente, ele já se encontrava no seu, já quase com 800 dias de internação na unidade de clínica médica. Então, o formato da apresentação, incluiu, como vocês mostraram, o itinerário terapêutico do paciente, quer dizer, faltou, para isso, não havia acesso ao seu prontuário do início da internação, quer dizer, 2 anos antes, mas poderia ter sido entrevistada a esposa do paciente que o estava acompanhando sempre ou que alternava, o acompanhamento com o filho dele. Então, poderia ter sido feita uma entrevista com a esposa ou com o filho ou com os dois, porque o paciente não tinha capacidade, de comunicação vocal. Então, poderia ser feito esse retrospecto, sobre o seu itinerário, desde o início dos sinais e sintomas da doença, o diagnóstico e a evolução, até o momento em que ele foi internado no nosso hospital. Então, esse itinerário também é que, como já referi, poderia ter sido enfocado. Foram bem documentadas, a evolução e a avaliação, descrita lá no prontuário, e também, como vocês colocaram, e eu pedi que fosse assim, que colocasse por área profissional, medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia, odontologia e terapia ocupacional. Bom, vocês registraram, de forma destacada, as diretrizes ou as diretivas, antecipadas de vontade, declaradas pelo paciente de não ser reanimado e não ser transferido à unidade de terapia intensiva, que é um aspecto importante, de um paciente em uma fase, do final de vida, em uma doença sem possibilidade de cura, e já numa fase bastante avançada. Então, vocês mencionaram que havia alternância no acompanhamento do paciente, ora pela esposa, ora pelo filho. E é aqui que eu coloco, como também já havia dito no início aqui desta devolutiva, eu falei assim, que quando visitamos, na primeira visita exploratória à enfermaria para observação e busca de pacientes com necessidades de cuidados paliativos, eu lembro bem que todo o quarto dele estava com bandeiras, com faixas e cartazes, do seu time preferido de futebol, que era o São Paulo Futebol Clube. Então havia bandeiras, havia fotos, até na porta do banheiro estava estendida, uma grande toalha, com
o logo, né, com a marca do time de futebol preferido. Isso aí também, assim, não vi menção, mas assim, teria sido importante ter sido mencionado também. Então, aqui é um homem de 63 anos, né, mas assim, não havia outras características demográficas do paciente, ou sociodemográficas. Então, se não havia no prontuário, porque o prontuário já tinha sido, digamos, arquivado, né, com 2 anos de internação, esse prontuário não estava mais acessível, mas vocês poderiam ter buscado entrevistar, né, os familiares do paciente para buscar essas informações. Então, vocês descreveram o quadro clínico avançado, né, de comprometimento neurológico dele, e também a complicação infecciosa que motivou o seu óbito. Então, depois de aproximadamente 3 semanas, em que vocês, né, selecionaram esse paciente para acompanhar, ele morreu e foi por uma complicação infecciosa, né, por uma pneumonia hospitalar broncoaspirativa, e que é a causa mais comum, né, de morte em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? Então, vocês colocaram também a definição, então, achei que foi bastante interessante que vocês foram buscar, né, vocês viram essa terminologia no prontuário e foram buscar a definição, né, e definiram como infecção do parênquima pulmonar, que ocorre depois de aproximadamente 48 horas de internação. E os principais micro-organismos envolvidos na infecção são bastonetes gram-negativos, complicação mais comum que ocorre entre os pacientes internados em terapia intensiva, né, ou então em um hospital, uma enfermaria, né, de cuidados críticos, né, e de pacientes com doenças crônicas. Bem, houve a menção à melena, né, e vocês também foram buscar informação, né, foram esclarecer quais os termos vocês ainda não conheciam bem, e vocês foram buscar essa conceituação, né, e apresentaram que no próprio relatório do projeto, que a presença de fezes muito escuras e mal cheirosas, que contém sangue digerido em sua composição. Então, é o que é um dos aspectos que vocês já anteciparam, porque será um aprendizado que vocês, né, terão em semiologia no quarto período. Vocês colocaram a lista de medicamentos, que é bastante extensa, entre sintomáticos, antibióticos, fármacos vasoativos, medicamentos procinéticos, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos e anticolinérgicos, né? Analgésicos, também antiarrítmicos, o paciente possui um quadro também de arritmia, bloqueador de bomba, né? Para, provavelmente, proteção da mucosa gástrica, medicamentos tópicos, né? E também corticoide, prometazina, né? E também outros medicamentos, ou melhor, outros eletrólitos que eram administrados ao paciente por via endovenosa. Então, o paciente que estava, como eu aqui na minha síntese, eu coloquei com acesso venoso central na via jugular esquerda, já desde um ano atrás, com troca de cânula periódica, e esse paciente estava traqueostomizado porque ele estava em ventilação mecânica invasiva, né, já há muito tempo, e aí é necessário que o paciente seja submetido a uma traqueostomia para a permanência, né, do tubo endotraqueal, né, para a ventilação mecânica. E estava com uma sonda, né, de gastrostomia percutânea para a alimentação. Ele não conseguia se alimentar adequadamente. E aí eu coloquei aqui uma síntese dos registros
por cada por cada área profissional, né, dos médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, farmacêuticos, odontólogos, né, foram esses os profissionais que atendiam o paciente. Então, esses registros, né, esses registros também sintetizei aqui, porque vocês colocaram uma evolução, né, no projeto, né, no relatório do projeto terapêutico, e aí eu fiz uma síntese. Né? Então, para fornecer uma devolutiva para vocês, né, com base digamos, nessa súmula do projeto. Então, o paciente, como estava registrado no prontuário, apresentava um estado geral comprometido, estava sonolento, estava descorado, com mucosas descoradas, estava hidratado, sonolento, mas estava orientado. Então, ele tinha um rebaixamento do estado de consciência, um rebaixamento que não era profundo, né? Ele passava muito tempo sonolento, né? Então, mas ele estava orientado, ele tinha dificuldade de comunicação, aliás, ele não conseguia emitir, né, uma comunicação verbal, já não conseguia, e aí ele se comunicava por gestos, né, por movimento ocular, e por meio de um sintetizador de voz que ele tinha, né, no seu computador, e que é uma comunicação, né, aumentativa, que ajuda o paciente a se comunicar. Ele tinha um ritmo cardíaco irregular, batimentos hipofonéticos, né, sem sopros, então ele tinha um quadro de arritmia cardíaca também. Ele tinha a ausculta pulmonar, né, mostrando uma redução do ruído respiratório normal, então havia uma certa hipoventilação, né, pulmonar nos dois lados do tórax, e com ruídos, né, estertores grossos difusamente, estertores que são ruídos pulmonares anormais, adventícios, e provavelmente associados, né, à hipersecreção nas vias respiratórias. Ele tinha um abdômen bem distendido, isso fica claro em toda a evolução, mas era depressível, ruídos intestinais estavam presentes, então estava havendo um trânsito intestinal, estava conservado, não havia dor, pelo menos que o paciente manifestasse, né, por meio da face, a palpação, hipertimpânico, e ele tinha uma sonda de gastrostomia no epigastrio, que foi percutânea, que foi colocada por via endoscópica. As extremidades se encontravam frias, né, com teste de enchimento capilar de 2 segundos, panturrilhas livres, edema nos membros superiores, e eu lembro também que havia edema dos membros inferiores, e o pulso radial palpável. Apresentava esse edema mole, frio, e aqui já tem membros superiores e inferiores. Membros inferiores e superiores com tetraplegia, a força realmente, ele não tinha força muscular nos membros, e preservava a movimentação ocular extrínseca sem alterações. Bom, ele tem um quadro intestinal importante, que é compatível com essa fase da evolução da esclerose lateral amiotrófica. Ele tinha, muitas vezes, problemas, né, na evacuação, muitas vezes ele tinha constipação intestinal, na maior parte das vezes, mas também ele alternava, às vezes, com diarreia, principalmente na fase final, em que ele usou de forma prolongada, né, a associação de antibióticos, mas em um momento ele apresentou retenção fecal, né, que exigiu a realização de um enema.
e ele estava com suporte ventilatório, né, com a cânula de traqueostomia, que tinha uma secreção espessa e amarelada, e a oximetria, porque ele estava com a monitorização, né, cardíaca, de frequência cardíaca, de pressão arterial, e de eletrocardiográfica também, e de saturação de oxigênio, né, pela oximetria. Então, estava normal, mas o paciente, ele referia, né, por meio de gestos, ele referia, e também, quando ele conseguia usar o computador, ele referia que sentia dificuldade respiratória, ainda que estivesse sob ventilação mecânica. E muitas vezes ele pedia para ser ventilado manualmente, né, pela bolsa, aquela válvula, né, e máscara, mesmo com esses parâmetros de oximetria dentro da normalidade. E geralmente isso acontecia 7 vezes ao dia, em média, pelo que os alunos observaram, dos relatos, né, médicos e da enfermagem. Bem, isso pode ser devido, né, a erros nos parâmetros da ventilação, não é? Ou então erros na própria medição pela oximetria, e também pela própria ansiedade. O paciente, ele estava em muitos momentos do projeto que vocês escreveram, havia menção à ansiedade por parte dos médicos, por parte dos enfermeiros, né, dos terapeutas ocupacionais. Então, foi feita uma interconsulta, né, com a neurologia, com a clínica cirúrgica, mas na clínica cirúrgica foi por causa da impactação fecal, né, que orientou a administração de solução glicerinada e também retirada manual de fezes, né, de fecaloma na ampola retal. Foi feito um exame de tomografia computadorizada torácica, que revelou sinais de pneumonia, e um hemograma dele apresentava leucocitose, ainda que discreta, com neutrofilia, um nível de potássio baixo, o que também pode ocasionar e predispor, causar mesmo, né, predispor, porque havia outros fatores que causavam a constipação, mas o uso, né, de reposição, né, de potássio que ele estava fazendo, parecia não estar sendo suficiente, né, então, a hipopotassemia leva à diminuição da motilidade intestinal e, às vezes, até um quadro chamado de íleo paralítico. Isso pode até também explicar, em parte, a distensão abdominal que ele tinha e o problema, não é, da impactação fecal. Então, ele tinha uma anemia moderada, leucocitose com neutrofilia e hipopotassemia. Então, ele estava fazendo reposição de potássio e ele estava, no momento, usando a associação antibiótica de meropenem, polimixina B. Então, foi feita uma cultura da secreção traqueal, que estava espessa e amarelada, mas aí houve crescimento de mais de 3 tipos de bactérias. Isso aí foi uma possível contaminação da amostra, né, durante a coleta, ou no processamento, ou mesmo no cultivo em laboratório. Então, a secreção traqueal não contribuiu para subsidiar a escolha antibiótica, né, que foi feita empiricamente. Ele não evoluía com febre, e as uroculturas que foram colhidas também não revelaram crescimento bacteriano. Em um determinado momento, né, ele apresentava um sono preservado, mas já no final, né, na evolução final, ele apresentava já transtornos do sono. Ainda que durante o dia apresentasse momentos de sonolência. A diurese estava reduzida, né, mas não estava sendo feita uma medição precisa. E também ele usava fraldas, né, fraldas para a questão da incontinência.
O balanço hídrico estimado, né, estava sendo, em média, mais ou menos, negativo em 50 ml, mucosas secas, mas a função renal, pelo menos em termos de ureia e creatinina, aparentemente estava normal. Em que pese, né, a limitação desses parâmetros. Então, já no final da evolução, desde que os alunos começaram a acompanhar, vocês observaram, os alunos de uma forma geral, né, outros grupos de alunos acompanharam outros pacientes na enfermaria. Então, desde o início do acompanhamento, houve uma piora clínica, né, com a sonolência excessiva, os níveis de pressão arterial foram reduzindo, né, ele estava com o uso de noradrenalina, mas aí foi suspensa a morfina, por conta dessa sonolência excessiva, e não há mais relatos, né, porque vocês, como mencionaram no próprio relatório, não houve como, durante os últimos dias de vida, né, não houve como vocês documentarem, né, pelo prontuário, porque quando vocês foram, como está bem relatado no projeto, vocês chegaram, né, para observação final do paciente, e aí ele já havia morrido. Então, não foi possível observar, mas tem alguns relatos, né, nos escritos de alguns dos profissionais que mostravam a sua piora, né, progressiva e rápida no final. Então, a síntese dos registros da enfermagem mostra esses dados, né, alimentação por gastrostomia percutânea, curativos do acesso venoso profundo em veia jugular diariamente, suporte hemodinâmico por bomba de infusão com noradrenalina, monitorização contínua, como são dados, né, que já estavam nos registros da equipe médica, e também aqui que não havia esse registro, né, no prontuário referente aos médicos, né, ele tem um score 6 na escala de Braden, representando um alto risco de úlcera por pressão. Então, foram tomadas medidas preventivas, né, o colchão já era um colchão mais adequado para pacientes em estado de imobilidade permanente, e também havia mobilização, né, frequente do paciente. A distensão abdominal, sim, sono, repouso, né? Então, a enfermagem, ela teve maior possibilidade, maior proximidade do paciente, né, e durante 24 horas. Então, teve essa observação que não havia essa observação no registro dos médicos. E aí a gente observa que não havia um atendimento interdisciplinar, né, porque cada grupo de profissionais registrava as suas observações de acompanhamento lá no prontuário, na sua parte separada, cada um com um capítulo, né, a parte ali do prontuário, mas sem haver integração. E pode-se perceber que os próprios médicos não liam os registros dos colegas da equipe, né, de enfermagem. Então, o sono prejudicado, ele tinha essa distensão abdominal, que já foi mencionada, uma intensa ansiedade, percebida pela expressão facial e pelo desconforto respiratório. Esse também é um dado que não está referido nos registros médicos, né? Isso aí é importante, interessante de observar. Então, o paciente não tinha verbalização, apenas emitia ruídos incompreensíveis, a sonda de gastrostomia estava aberta, né, e com pouco débito, o acesso venoso estava pérvio, não tinha sinais flogísticos periincisionais, mas tinha um ponto solto, né, e esse curativo estava sendo trocado diariamente. A eliminação vesical intestinal insatisfatórias e o quadro de impactação fecal, né, que já fazendo o paciente sofrer muito.
E episódios de agudização, né, de um desconforto respiratório com hipersecreção em vias aéreas. Aqui ainda os registros da enfermagem, que estavam muito, assim, completos, né, e eram muito mais densos, né, na escrita do que os outros profissionais, principalmente os médicos. Então, ele evoluiu. Então, nessa evolução dele, ele evoluiu pouco responsivo a comandos verbais, né, com hipersecreção traqueal. Depois, a higiene oral e a corporal passou a ficar comprometida, e ele teve um risco elevado, né, apresentava um risco elevado de úlceras por pressão, e ele estava já com escara, né, de decúbito nos calcâneos, né, e estavam sendo feitos curativos diários. A distensão também aqui já foi mencionada. Aqui houve o relato também da equipe cirúrgica, né, solicitando uma tomografia do abdômen, né, no registro lá dos médicos havia uma solicitação de tomografia do tórax. Ele evoluiu, e isso não foi observado no prontuário registrado pelos médicos, que é também interessante de observar. Ele apresentou edema de língua e de lábio inferior. Foi uma reação de hipersensibilidade ao contraste da tomografia. Então, a gente fica questionando, né, por que foi realizada essa tomografia para esse paciente. Além dele ter que se deslocar ao setor, né, de radiologia do hospital, com todas as implicações operacionais dessa transferência, né, quer dizer, qual a importância de se realizar a tomografia nesse paciente, nesse contexto? E aqui foram registrados também a hipotensão arterial e a instabilidade hemodinâmica. Então, aqui vem a síntese dos registros dos outros profissionais, mas eu vou pausar agora, né, porque tem uma agenda, e depois eu continuo com com esta devolutiva para vocês, e terminando, né, esse feedback sobre o projeto terapêutico de vocês, que ficou muito bom, né, ficou bastante claro, né, e o que mais digamos, me fez observar foi que vocês entenderam essa filosofia, né, os princípios dos cuidados paliativos. Então, depois eu continuo aqui com a síntese dos registros dos outros profissionais, né, da equipe multidisciplinar que estava assistindo ao nosso paciente, e também a reavaliação, as metas do projeto terapêutico, e a discussão, né, e o meu feedback final em relação ao projeto de vocês. Então, até breve, e aí eu envio os links para vocês e enviarei os dois, esse e o do término aqui da minha síntese com a devolutiva. Então, até lá.